1.330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. Está começando agora aqui pela Rádio Chapecó mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita que está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Todos os sábados é abordado um tema diferente. O tema de hoje é a influência dos espíritos em nossas vidas. Queremos convidar a todos para que acompanhem o programa e se tiver alguma pergunta, alguma indagação, alguma dúvida, pode estar enviando a sua pergunta através do nosso WhatsApp aqui da Rádio Chapecó, 2049-1212. O WhatsApp, que também é telefone fixo, 2049-1212. E o WhatsApp, mande a sua mensagem, preferencialmente a sua mensagem de texto. E já estamos ao vivo também no Facebook aqui da Rádio Chapecó para você ver e ouvir. Conosco no estúdio hoje, Mona Lisa Hack, Sandra Cutira e John Alves. Mona, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. John, meu querido amigo, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia aos amigos da rádio. Eu aproveito, deixo um grande abraço aos chapecoenses e a nossa querida Chapecó pelos seus 100 anos. Você logo falará sobre isso. Muito feliz por estar nesse dia especial aqui. Todos estamos. Sandra, bom dia, seja bem-vinda, amiga. Bom dia, Moisés, bom dia, meus amigos da mesa, bom dia aos nossos ouvintes e os nossos parabéns a todos os chapecoenses, esse povo que faz essa terra tão próspera, né? Que nos é um motivo de alegria, de orgulho, essa terra que recebe tanta gente de fora, como eu mesma, né? E aqui temos sido muito felizes. Verdade. E já que estamos falando dos 101 anos de Chapecó, vamos aproveitar então, nessa introdução do programa Hora Espírita, com esse tema importantíssimo, a influência dos espíritos em nossas vidas. Hoje também, embora o aniversário efetivo seja em outubro, não me engano, no dia 23 de outubro, aniversário da nossa querida Rádio Chapecó, hoje uma grande festa comemorativa também pelos 70 anos da Rádio Chapecó. Queremos parabenizar a toda a direção, a família Bonner e todos os colaboradores, funcionários profissionais aqui da casa, aqui da emissora, e que sempre tudo vá bem, com muita saúde para todos. Nós queremos pedir licença aos nossos ouvintes e vamos ouvir juntos agora o recado dos apoiadores deste programa, que é a Escala Construtora e Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está acompanhando a Rádio Chapecó e o programa Hora Espírita. O tema do programa de hoje, como dito na abertura, a influência dos espíritos em nossas vidas. Há um perfeito encadeamento entre todas as coisas e seres que povoam o universo
e um processo de interação. Assim, ninguém está ou vive inteiramente só. Todos somos partes integrantes desta teia cósmica. A humanidade é uma só, composta por seres encarnados e desencarnados. Os espíritos desencarnados estão por toda parte. Transitam pela dimensão física, atraídos por pensamentos afins que sintonizam com seus propósitos. Isso nos faz copartícipes do processo de criação ao interagirmos com os demais seres. O nosso pensar e o nosso fazer interferem no pensar e no fazer dos outros. As ondas produzidas por nossos pensamentos, sentimentos e atitudes viajam através das dimensões e nos colocam em sintonia com espíritos que sentem e vibram da mesma forma que nós. Estamos todos mergulhados em um mesmo fluido universal, por onde transitam nossos sentimentos e vibrações, sob a ação do pensamento e da vontade. Assim sendo, somos fonte geradora e receptora de energia espalhados pelo universo. Vivermos conectados com espíritos bons ou ruins dependerá da nossa sintonia. Será então que esses espíritos influenciam em nossos atos, nos nossos pensamentos? Como isto ocorre? De que forma somos influenciados? Essas e outras indagações serão analisadas à luz da doutrina espírita a partir de agora. Mas existe espírito? E se existe, que região ocupam? Esses espíritos podem influenciar em nossos pensamentos e atos diários? Mona. Sim. Kardec, na questão 76 do Livro dos Espíritos, exatamente ele indaga isso. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos responderam que são seres inteligentes da criação e que povoam o universo, né? Fora do mundo corporal. E na questão 87, ainda ele complementa, se são seres inteligentes que povoam o universo, mas existe um lugar circunscrito, um lugar determinado, né? E os espíritos respondem que não, que eles estão infinitamente em todos os espaços. Então, se os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo, eles estão em toda parte. Aqui conosco, em nossos lares, no nosso trabalho. E o que são esses espíritos? Nada mais do que irmãos nossos que já deixaram esse corpo material e estão no mundo espiritual. Junto levam consigo suas alegrias, suas tristezas, seus vícios, seus sentimentos. Então, se nós aqui encarnados nos influenciamos com os nossos pensamentos, com os nossos atos, nossas atitudes, imagina quando a gente não tem esse corpo que cria um obstáculo e carregamos ainda todos esses sentimentos de mágoa, de tristeza, a gente sim é influenciado por esses irmãos. E daí Kardec pergunta, que é uma questão muito conhecida entre os espíritas, a 459, os espíritos influem em nossa vida, né, em nossos atos e pensamentos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. As influências entre o mundo espiritual e o mundo corporal é natural. Às vezes a gente não percebe, mas ela é comum, é natural, porque a gente é formado por uma grande humanidade, humanidade encarnada e desencarnada, que a gente troca influências o tempo todo. Então nós, todos os instantes, estamos influenciando as pessoas, influenciando a nossa família, influenciando onde a gente trabalha, aqui mesmo, com o nosso falar, com os nossos sentimentos. E esses irmãos se conectam conosco através dos nossos sentimentos e também nos influenciam. Então, os espíritos influenciam, sim, nossa vida, muito mais do que a gente imagina, ao ponto que nos dirigem algumas vezes, sim, porque isso vai depender da nossa sintonia e do nosso estado emocional e dos nossos pensamentos. Tanto que Paulo, em Hebreus, diz que a gente é acompanhado por uma nuvem de testemunhas, né? Então, a gente acha que está sozinho, mas a gente nunca está só. Sempre a gente tem vários acompanhantes espirituais. E essa companhia vai ser positiva ou negativa, vai depender de mim, exclusivamente de mim, do que eu penso, do que eu sinto, eu vou atrair esses irmãos, para o bem ou para o mal. Então, assim, os espíritos influenciam muito em nossa vida. Mona Lisa, eu ainda gosto quando, nessa questão que ela citou, a última,
459. 459. Eu adoro quando diz ali, frequentemente são eles que os dirigem. Porque esse frequentemente me dá assim, que bom que eu tenho liberdade para escolher o que eu vou fazer. Porque se não houvesse ali, não haveria livre-arbítrio, né? Porque diria lá, são eles que os dirigem. E não é isso que diz. Frequentemente. Ainda tem traduções que dizem, quase sempre são eles que os dirigem. Então, ali mostra que nós temos total livre-arbítrio. Depende, né, como a Ana falou, das nossas escolhas, da forma que a gente lida com a nossa própria vida, que vai nos ligar a espíritos momentaneamente vibrando no mal, e espíritos amigos também, espíritos de luz. Então, estamos abertos a todas as influências. Depende da nossa atitude, né? E se isso, por um lado, pode parecer assustador, né? Frequentemente são eles que vos dirigem, por outro é muito consolador, porque a gente sabe que nós também temos a companhia dos bons espíritos, e depende da gente o cultivo das virtudes que vão atrair a uns ou a outros, né? Que bom! Mas de que forma nós podemos sofrer essa influência dos espíritos em nossos pensamentos? Como o ouvinte ali do outro lado do rádio pode estar se perguntando, sim, mas como? Como esses espíritos se comunicam conosco? Já na questão 282 do Livro dos Espíritos, há um questionamento. Como se comunicam entre si os espíritos, que vai nos trazer um pouco sobre essa questão. E diz lá, eles se veem e se compreendem. E quando a gente lê isso, os espíritos se veem e se compreendem. Que comunicação é essa? E a gente entende que é pelo psiquismo, é o pensamento, é o sentimento, são as energias. E de que forma que se dá essa comunicação? A gente, preso à matéria, a gente não consegue muitas vezes entender que não necessariamente eles necessitem da fala, do som como nós utilizamos, desse som que ele ecoa pelo ar, né? O ar que carrega essa nossa comunicação. Eles não necessitam disso. E muitas vezes isso pode nos causar ainda uma certa dificuldade. E eu já vi questionamentos, mas a pessoa não acreditam que os espíritos se comunicam assim. De que forma que vai essa comunicação? De que forma que vai essa mensagem? E nos dias de hoje a gente vê a mensagem indo de uma forma absurdamente rápida. Porque se não acreditam dessa forma, então uns falam, podem jogar o celular fora. E como que o celular está se comunicando? Como que eu estou mandando uma mensagem daqui para o outro lado do mundo? De que forma que está indo essa mensagem? Então, continuo lendo essa questão que vai nos falar mais um pouco. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Vejam, o fluido universal é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar, o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, essa mensagem, como eu falei, do celular, ela está utilizando deste fluido universal. Então, a comunicação que se dá é essa, através do fluido universal. Eles chegam até nós por esse fluido também, pelo pensamento. Eles interagem muito conosco e a gente não percebe isso, né? Diz ainda, os espíritos nos influenciam através da lei de afinidade. Dize-me com quem andas e te direis quem és. Então, tudo depende da nossa conduta, como estamos falando. Ainda diz mais aqui, aqui na terra devemos dizer, dize-me quem és que te direis com quem andas. Isso é incrível, porque de fato é assim. Essa conexão, essa aproximação, ela se dá de fato pelos canais que a gente está abrindo. Se estamos edificando o nosso pensamento, as nossas atitudes, são espíritos afins, que vão ser espíritos de luz, que vão estar nos auxiliando. Então não podemos usar como bengala, minha vida está assim, assado, porque um espírito está me obsediando, está atrapalhando minha vida. De fato isso acontece, mas não podemos transferir, seria um equívoco transferirmos totalmente para eles a culpa dos nossos erros, das nossas
limitações, porque nós mesmos nos limitamos, nós mesmos fazemos escolhas erradas. Então, parte da nossa atitude, da nossa escolha, todos nós somos livres para isso. Então, precisamos colocar ali quem é responsável pelo quê. Os espíritos estão ali, alguns para ajudar e alguns para atrapalhar, quem sabe, por vibrarem ainda no equívoco, na maldade. Por enquanto, eles vibram nisso. Chegará um momento que eles também despertarão, terão a oportunidade para buscar uma vida melhor, uma vida mais edificante, mais próxima ao que Jesus nos deixou como modelo. Muito bem, você está ouvindo aqui pela Rádio Chapecó, está acompanhando o programa que vai ao ar todos os sábados, neste horário, entre 8 e 9 horas da manhã, o programa Hora Espírita, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Conosco no estúdio hoje, John Alves, a Mona Lisa Hack e a Sandra Kutirá. O tema do programa de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. Perguntas, dúvidas, pode enviar através do WhatsApp 2049-1212, que também é telefone fixo. E estamos ao vivo no Facebook, amiga Sandra, com muitas manifestações já de bom dia dos nossos ouvintes, que também podem mandar perguntas pelo Facebook aqui da Rádio Chapecó. É isso, Sandra? É isso. Então, nós queremos destacar aqui, enviar o nosso bom dia, o nosso grande abraço a Maria Faquete, ao nosso amigo Nick, que, aliás, nos informa que eu não tinha conhecimento de que hoje é aniversário de Chapecó e Joaçaba. Joaçaba. Então, parabéns aos nossos irmãos de Joaçaba também. Nosso bom dia a Rosane, Aldo Luiz Guela, a Fran Colpani, Ivete, enfim, Ivana, são vários os amigos que estão nos acompanhando, e a todos eles nós deixamos o nosso abraço caloroso aí para enfrentar essa manhã fria, né, desse inverno que está sendo um pouco mais longo do que de costume. Mas o frio também é bom, né? Eu estou na fé que essa é a reta final desse frio. Reta final, vamos acreditar. Vamos ter fé. Você e mais outros, né? Opa. Eu só quero registrar que eu sou um privilegiado, porque eu passei ali dos 5 aos 14, 15 anos em Joaçaba. Olha só, então... Tenho familiares que moram em Joaçaba também, e grande parte, né, do restante aqui na nossa querida Chapecó. O tema do programa Hora Espírita de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. Sandra, a influenciação se dá somente sobre o pensamento, sobre nossas ideias, como a gente conversou até o momento, ou de repente se dá por outra forma? Antes de abordar esse tema, eu na minha fala esqueci, eu queria fazer um comentário ali à fala do John. A Mona também resgatou a fala de Paulo em Hebreus, né? Mas normalmente a gente fica com o início dessa fala de Paulo. E eu resgatei aqui a passagem completa e achei muito interessante na continuidade, porque o John nos falou a respeito da sintonia e que somos nós que escolhemos os amigos que nós vamos trazer para o nosso convívio, né? Uhum. Então, Paulo diz assim, na continuidade: considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então aqui ele nos dá os dois recados: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha, ou seja, afastemo-nos dos vícios e foquemos, desenvolvamos as virtudes que nos elevarão. E qual é o nosso modelo? Jesus. Então ele dá a receita completa, ele fala da nuvem de testemunha, o que a gente tem que deixar de lado e aquilo que a gente tem que focar. Mas a questão foi se a influência somente através de pensamentos. Muito bem. Então nós vamos buscar uma fala de Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 26, para a gente ter subsídios para essa questão. Então nos diz Emmanuel: o homem permanece envolto em largo oceano
de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante. Então, Emmanuel aqui está nos convidando a refletir que o alimento para nossa subsistência não é apenas aquele que entra pela boca, mas também aquele que nós aurimos do plano superior e dessa ambiência que nos envolve. O John trouxe o conceito de fluido cósmico universal, que é essa matéria-prima elementar em que todos nós estamos mergulhados. Então, essa ambiência espiritual, como que nós poderíamos descrever assim, todos nós já tivemos oportunidade de entrar em algum ambiente e que a gente se sente mal, que a gente se sente pesaroso, dá uma angústia, um aperto no peito, a gente sente que ali não é legal. Por outro lado, há outros ambientes, como algumas grutas, templos, a sala de passe nos centros espíritas, que nós somos envolvidos por uma atmosfera tão rica, que nos faz tão bem. Então, essa sutileza, é isso que a gente não enxerga, que impacta sobre nós. Então, não são apenas os pensamentos, porque nós estamos mergulhados num oceano de sensações. Cada coisa que cada um tem para dar, está distribuindo nesse oceano todo. E nós, que somos também fluidos, o nosso perispírito, que é fluídico, assimila essas correntes. Então, isso é capaz de nos fazer, inclusive, muitas vezes, enfermos. Se nós cultivamos o hábito de frequentar ambientes somente com essa carga um pouco mais pesada, a gente vai alimentando nosso espírito, como Emmanuel fala, com fluidos pestilentos, energias mais densas, viciosos. Então, está em nós a capacidade de promovermos a enfermidade ou a cura. A gente tem que entender que tudo que a gente pensa e o que a gente sente, a gente imprime em nós e ao nosso redor. Então, o ambiente lá na nossa casa, nós que vamos determinar a energia que vai ter. Os nossos, o nosso marido, nossos filhos, todos que moram com nós, que dividem a casa, todos vão imprimir, tanto neles quanto no ambiente. E ali a gente faz essa energia. Então, lá no meu ambiente de trabalho, eu imprimo o que eu sinto, o que eu penso, o meu colega. Então, é isso que a gente tem que aprender a lidar. Se eu imprimo coisas positivas, aquele ambiente ruim não vai me atingir, porque eu tenho uma redoma ao redor de mim positiva de energia. Agora, se eu sou uma pessoa magoada, triste, ansiosa, nervosa, rancorosa, a energia dele é deletéria. E o que eu vou atrair para mim é o mesmo tipo de energia. Então, eu vou sentir mais e vou ficar como enferma, que nem a Sandra falou, porque o meu corpo vai adoecer juntamente. Porque o meu corpo é energia, as minhas células precisam de energia positiva para multiplicar, para trabalhar. Agora, a partir do momento que eu estou alimentando elas com energia negativa, com pensamentos ruins e com essa atmosfera negativa, eu adoeço junto. Então, muitas doenças aí que a medicina às vezes não explica, e procura um médico, procura outro, está tudo dentro da cabeça da gente, do nosso sentimento. Porque eu penso ruim, ou eu tenho uma mágoa muito grande que eu não consigo me desvencilhar, eu estou imprimindo isso no meu corpo, e estou adoecendo. Então, imprimindo não só no meu corpo, mas ao redor de mim, e quem mora comigo também vai captar. Então, é bem importante isso. A gente pensa muito, e pensamento é energia, então a gente produz muita energia, Mona? Muito. Aí todo instante. Aí temos que questionar que qualidade de energia estamos produzindo. E se a gente for pensar, quase os que estão ouvindo, a gente aqui na mesa, em dado momento estávamos bem, e não cuidamos, não vigiamos, e estava bem, e quase que num estalar de dedos ficamos mal. Porque, de alguma forma, uma interferência dessas que nós estamos vendo, e não só os espíritos, Isso que a Mona falou, abrange todo, não só os espíritos desencarnados. Os espíritos encarnados como nós, eles também interferem, e muito, como nós interferimos na vida das pessoas, elas também interferem em nossa vida. Então, se a gente não está cuidando da nossa defesa espiritual, psíquica, a gente
pode cair mesmo, pode adoecer, pode desequilibrar de alguma forma, e nisso vamos arcar com as consequências, né? Essa fala do João, Sandra e Mona, perdão, do John, é interessante, mas e é importantíssima, e eu penso ser isso mesmo, à luz da doutrina espírita, é isso mesmo. Mas nos perguntamos como podemos fazer para diferenciar, então, o que é fruto da influência espiritual, o que é fruto dos nossos pensamentos. Bem, nós somos um espírito encarnado, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós pensamos o tempo todo, né? Mas se nós estamos, vamos pensar assim, tranquilos, reflexionando, tô lavando a louça pensando no que eu vou fazer, e vem aquela influência, né? Ou aquela palavra, olha, fulana não gosta de ti, ou qualquer coisa, fulano não gosta de ti, ou fulana falou de ti, é como uma flecha, né, que interfere o nosso pensamento. Isso é uma perturbação espiritual. Por quê? Porque eu não estava pensando nisso, eu estava fazendo outra coisa e de repente aquilo surgiu. Mesma coisa quando eu estou triste, cansada ou com algum problema para resolver e vem aquela sensação de calma, de tranquilidade. É algum irmão querendo me ajudar, querendo me intuir para o bem, querendo me dar forças. Então, como é que eu vou distinguir? Primeiro, pela energia. Sempre um irmão que não quer me ajudar, que quer me prejudicar, a energia é mais densa, eu fico mais ansiosa, mais nervosa, causa uma irritação. Agora, quando é o irmão que vai me impulsionar para o bem, vai me trazer uma tranquilidade, uma serenidade. Mas como é que eu busco isso? Primeiro eu tenho que me conhecer, saber o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu penso, para saber, ó, isso aqui não é pensamento meu. Eu jamais pensaria isso do fulano, sentiria isso do fulano. Isso aqui é uma interferência. E na hora que eu já identificar isso, bloquear, né? Já trocar por um pensamento bom. Né? Então a prece ajuda muito nisso, né? A reflexão, bons livros, boas leituras, a gente compreender que a gente alimenta todo dia o nosso pensamento com coisas boas, não aquelas imagens ruins da televisão, que às vezes só tem notícia trágica, né? Mas coisas boas, música boa, não ter vícios. E a prece faz com que eu me tranquilize e, claro, o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para saber o que é meu e o que não é. Então, Kardec até diz isso, porque na questão 461 ele pergunta como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que não são. E os espíritos responderam para ele, quando um pensamento, é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Então aquela primeira intuição que a gente tem, geralmente é nossa, ou do espírito, ou do irmão que quer nos ajudar. Agora, quando eu estou ali, fazendo alguma outra coisa, e vem aquela coisa, não faça isso, ou faça aquilo, né? E é uma coisa que não é minha. Por exemplo, eu não bebo, mas vem lá, vai no bar. Claro que não é meu, né? Então a gente tem que se conhecer para saber fazer essa distinção do que é meu e do que é dos espíritos. Isso é bem importante. Muito bem, nossos ouvintes continuam participando através das mais diversas plataformas de comunicação, pelo WhatsApp 2049 1212, pelo fixo também, que é o mesmo número, 2049 1212, e pelo Facebook também, o qual estamos ao vivo com muitas manifestações. O tema do programa de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. Conosco no estúdio, a Mona Lisa Hack, a Sandra Kutcher e John Alves. E perguntas chegando dos nossos ouvintes, Sandra. Sim, nós temos uma pergunta aqui que... À primeira vista, a gente pode até pensar que foge um pouquinho do tema, mas tem a ver sim, né? Porque tem a ver com de repente, se os... a pergunta é da Alzira de Queiroz. Pergunta se os espíritos aparecem para os seus familiares. Então, aparecendo, de repente, se pode causar alguma influência, enfim, né? Mas a pergunta é se os espíritos podem aparecer para os seus familiares. Então, a gente aproveita aqui para deixar essa pergunta para os nossos amigos. Alzira de Queiroz quem pergunta. Para ter essa experiência, entra no campo da mediunidade, né? Necessita-se ter essa faculdade mediúnica para ter essa visão. Uma vez tendo e sendo permitido, né, no plano espiritual, permitido que esse espírito venha se comunicar de alguma forma, acontece. A gente sabe que acontece. Mas
como lidar com isso? Muitas vezes não vai ter a compreensão, aquele que vai estar recebendo. Então tem que cuidar muito, porque se não há uma compreensão de como funciona a comunicação mediúnica, seja por fala, seja, né, na clarividência mesmo, precisa se buscar recursos, uma casa espírita que leve a sério o estudo, o trabalho mediúnico, para poder levar um maior esclarecimento. Mas sabemos que sim, acontece de um familiar conseguir enxergar um ente querido, um ente que já foi para o mundo espiritual e está naquele momento querendo um contato. E é natural isso. A gente tem saudade, e aqueles que partiram têm saudade também, ficam presos muitas vezes nesses sentimentos de se libertar. E inclusive, eu ia falar antes, a gente questiona muito, os espíritos influenciam nossa vida? Falamos que sim, né, frequentemente. E uma pergunta contrária, influenciamos nós nos espíritos que estão, né, querendo partir, querendo fazer a caminhada deles? Sim. E a gente interfere também. De que forma? Pelo pensamento. Porque não aceita, porque não compreende. É natural a gente ficar, enquanto não há compreensão, ficar preso àquela saudade, ao medo de, e agora? Será que existe vida após esta vida? Teremos contato? Como é que vai ser isso? Então surge todo esse medo. E pelo psiquismo, pelo nosso pensamento, pela essa produção de energia, de medo, de saudade, de tudo, a gente muitas vezes interfere no desenrolar da caminhada espiritual desse parente, desse amado que já se foi, né? Mas também os nossos parentes, né, nossos irmãos queridos que já partiram para o plano espiritual e estão em melhores condições, já foram acolhidos, eles também podem vir, sem aparecer para nós, né, que nós não temos essa faculdade, mas vir no nosso lar, visitar, trazer boas energias. Às vezes alguém está passando por uma prova difícil, por um problema de saúde, então eles vêm trazer bom ânimo. Então a gente vai ter essa sensação de acolhimento, de amor a nos envolver. Pode ser um espírito amigo, um parente nosso que está no plano espiritual e quer nos ajudar. Não quer dizer que a gente vai ver. Na verdade, a gente não vê, porque eles estão o tempo todo a nos ajudar. O nosso anjo da guarda está o tempo todo tentando nos influenciar, nos auxiliar, e a gente não vê, né? Então, esse amparo positivo a gente tem também. É só a gente serenar e levar o pensamento a Deus, que os irmãos, eles vêm em nosso auxílio sempre que a gente precisa. Não, Ana falou, além de ser um espírito amigo, é um espírito familiar e fica mais aconchegante ainda esse auxílio, né? Me ocorreu agora, enquanto o John trazia esclarecimento para nossa irmã Alzira, que muitas vezes não é somente a questão do fato da pessoa ser ou não um médium ostensivo, né? Porque nós dizemos que a pessoa tem mediunidade ostensiva quando os fenômenos acontecem à mercê da sua vontade, queira ou não queira, né? Sim. Esteja disposta ou não, acontecer. Faça dia, faça chuva, faça sol, vai acontecer. Mas muitas vezes, por conta da mediunidade intrínseca, embora nós não sejamos médiuns ostensivos, que com frequência isso aconteça, por ocasião de alguns fenômenos que ampliam a nossa consciência, que nos levem para um estado alterado de consciência, essas situações podem acontecer. Por exemplo, a gente perde um familiar depois de um período longo de cuidados com uma enfermidade, o que causa cansaço físico, estresse emocional, muitas noites sem dormir. Nós estamos num estado alterado de consciência, então há uma expansão do nosso perispírito, e nesses momentos é possível que mesmo aquele que não tem a faculdade ostensiva possa vê-lo, possa ter essa visão, possa ter essa experiência, né? E depois de recomposto a nossa organização físico-psíquica, isso passa. Então, às vezes, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque senão a gente pode pensar assim, eu sou médium, e depois nunca mais acontece, né? Porque tem essas circunstâncias. Como em programas anteriores já foi falado que crianças, né, que estão, né, recém-chegadas do plano espiritual e têm esse contato e vão crescendo e vão perdendo, né, essa percepção. E sim, não necessariamente são crianças médiums, né? Isso. Mas é aquele momento que ela ainda está muito ligada ao plano espiritual e
e pouco a pouco vai perdendo. Nós queremos agradecer a manifestação, a pergunta dessa nossa ouvinte e dos demais, né, Sandra? Aproveitamos então que estão se manifestando. Vamos registrar? É possível fazer agora o registro das manifestações dos nossos radionautas, né, os nossos ouvintes que nos ouvem também pelas redes sociais. Então, vai o nosso abraço para a Deolinda, para o Rafael Lisboa, para a Lia Boger, Kleberson Vieira, Salete Valmorbida, Vilma Rosa, Serlei Orso, enfim, são muitos os amigos, os internautas que nos acompanham, a cada um nosso bom dia, nosso abraço, nosso sentimento de alegria pela companhia. Queremos agradecer a todos. Continuem conosco, o programa Hora Espírita no ar. Jacinta Tombini também entrou no ar agora. Um abraço, Jacinta. Abraços. O WhatsApp 2049-1212, o Facebook da Rádio Chapecó, o rádio para ver e ouvir. Eu roubatilhei a fala do nosso querido Fábio aqui da rádio, né? Ele que sempre fala, né? O rádio transmitido no Face, né? O rádio para ver e ouvir. E conosco aqui no estúdio, Mona Lisa Hack, Sandra Kutira e John Alves. A influência dos espíritos em nossas vidas é o tema do programa de hoje. O John, por que é importante nós sabermos diferenciar os pensamentos próprios, ou seja, os nossos, dos pensamentos que são de influência espiritual? Em parte, a Mona Lisa ela acabou citando um pouco sobre nos conhecermos, né? Então a gente precisa saber diferenciar, porque isso nos leva a um autoconhecimento. Conhecer o nosso padrão de energia. Nós temos um padrão de pensamento. E quando vem algo muito diferente, né, uma flechada, como a Mona Lisa disse, é uma interferência. Ela pode ser tanto, né, positiva quanto negativa, mas precisamos buscar nos conhecer propriamente para que a gente consiga entender o que é nosso, o que é uma interferência, o que é uma inspiração, porque somos muito inspirados pelo nosso anjo da guarda, por um espírito amigo, como temos falado aqui. Então, eu gostaria só de citar aqui, quando conhecemos nosso próprio caráter, valores e possibilidades, se torna mais fácil identificar e administrar essa influência ou interferência, não permitindo que pensamentos perniciosos, doentes ou insalubres nos envolvam e nos tornem pessoas agressivas, amargas ou nos coloquem em estados depressivos ou melancólicos. Ou então, ao contrário, em euforia e exaltação. Então, a gente tem um certo padrão, todos nós temos, né? Uma forma de vivência, características, a nossa personalidade que nos molda, e a gente precisa pouco a pouco ir buscando esse autoconhecimento. Hoje vivemos um momento que há várias ramificações aí de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, pessoal, e são técnicas, são recursos riquíssimos, né, que temos nos dias de hoje. Então tudo é válido a partir do momento que a gente faz uma análise e busca uma análise coerente para ver se aquilo ali vai estar de acordo com os nossos princípios, com os nossos valores. É interessante que a gente avalie tudo isso para estar fazendo uso desses recursos todos. Como a doutrina espírita é um grande recurso para nos inserir a um autoconhecimento espiritual incrível. Aliás, eu quero aproveitar essa fala do John, se vocês me permitem. Nós temos várias casas espíritas e esse conhecimento, a busca desse conhecimento que o John acaba de citar, Sandra, os nossos ouvintes podem buscar esse conhecimento. Não somente, é claro, nas casas espíritas. Nós estamos aqui, neste momento, representando as mesmas aqui nesse programa, mas são várias casas aqui em Chapecó que o nosso ouvinte, querendo, pode estar procurando, indo buscar esse conhecimento, Sandra. Nós temos aqui em Chapecó 6 casas espíritas.
E a gente vai falar algumas agora e depois a gente complementa, senão fica bastante tempo, né? Então, nós temos no bairro Passo dos Fortes, próximo à rodoviária, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que tem palestras públicas, doutrinárias públicas, às quartas, às 8h15 da manhã e às 18h30 da tarde, sextas-feiras às 20 horas e sábado às 15. Nós temos o Centro Espírita Gotas de Luz, que fica no bairro Pinheirinho, que atende, tem as doutrinárias públicas nas quartas-feiras às 20 horas e nas sextas-feiras às 14h30 e sábado às 19 horas. Importante salientar que todas as casas oferecem o serviço de atendimento fraterno, tudo sempre totalmente gratuito, né? Que é uma conversa privada em que trabalhadores capacitados, né, que têm profundo conhecimento da doutrina espírita, recebem aqueles irmãos que de alguma forma sentem-se aflitos por alguma circunstância e gostariam de conversar ou mesmo tenham dúvidas, né, e receber um esclarecimento à luz da doutrina espírita. Então, normalmente, nos momentos das doutrinárias, esse serviço é oferecido. Bem importante. Muito bem. Nós já estamos com 8h41, 8 graus a temperatura. Aqui no estúdio está quentinho, está gostoso. Devido ao ar-condicionado e também ao tema do programa, que realmente é mais um tema muito instigante, muito, muito bom de estarmos aprendendo juntos. Como nós podemos saber se os espíritos que estão nos influenciando, esse é o tema do programa de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas, como nós podemos saber, Sandra, que esses espíritos que estão nos influenciando, o nosso pensamento e os atos, são espíritos bons ou não, ou maus? Essa é uma pergunta bastante importante, porque se a gente não prestar atenção, a gente pode tomar por algo bom, algo que na verdade não é, né? Então, aqui é importante que nós exercitemos pouco a pouco o desenvolvimento daquilo que a gente comumente chama de sexto sentido, né? Porque a gente consegue diferenciar principalmente pela sensação, aí não é cognição, é sensação, que essas influências nos causam. Porque é mais ou menos como entre os encarnados, não é muito diferente. A gente consegue perceber no tom de voz da pessoa que fala se o coração dela está junto com as palavras. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras doces, mas que vêm acompanhadas de um sentimento que não é puro, que não é cristalino. Então é importante que a gente tenha esse feeling, essa atenção. E aqui nós nos recordamos de uma manifestação de Kardec que serve como lição para as nossas vidas. Se eu não me engano, está em Obras Póstumas, quando lhe perguntam ao lado de quem que ele ficaria numa situação de conflito. E ele diz que, indubitavelmente, ele ficaria ao lado daquela pessoa que agisse com mais caridade com o seu opositor, independente de ele estar com a razão ou não. Porque é muito mais fácil você demover, transformar uma pessoa que precisa de um polimento, de repente, no trato, nas palavras, mas que já carrega um coração puro, a intenção do bem no seu coração, do que o contrário. Porque muitas vezes, para que nós sejamos forjados no bem, isso é um trabalho de anos, de décadas. Séculos, às vezes. Séculos, às vezes. Então, na visão espiritual é muito mais ampla. Considerando a imortalidade da alma, sim. Então, muitas vezes, alguém é muito articulado para falar, tem uma oratória muito bonita, mas a vibração que você sente nele não é a melhor. Né? Então, Kardec, a doutrina espírita, nos convida, observe, sinta, né? Amplie a tua consciência, não vá apenas por aquilo que você está ouvindo. No caso dos espíritos, como a gente não ouve diretamente pelos ouvidos, é a sensação, né? Então, às vezes, nos chega uma influência, como alguém que nos diz, vá por aqui, faça assim. Mas aquilo vem acompanhado de uma angústia, de uma aflição, às vezes até de uma taquicardia. De uma ansiedade. De uma né? ansiedade. Né? É como se fosse a luz vermelha mesmo te piscando. Então, é preciso desenvolver essa atenção.
esse senso do emocional. É conquistar uma sensibilidade para poder captar tudo isso, né, Sandra? Exatamente. Temos que ter sensibilidade e nisso temos que sair do automatismo, do engessamento. É orar e vigiar. Isso aqui está me fazendo bem, está me fazendo mal, né? Começar a observar o que acontece ao redor, né? Como as pessoas se direcionam, ou o que eu estou sentindo. Então, o autoconhecimento é muito importante. Nós aqui do Ocidente, nós somos muito cartesianos. Né? A gente tem um modo de pensar muito baseado na lógica, né? E nesse sentido as mulheres estão na frente dos homens, porque tem mais essa questão da sensibilidade. O homem é muito objetivo, técnico, né? Muito mais pragmático, racional, né? E é importante que a gente não abandone isso, mas que isso não venha sozinho. É aquela história das duas asas. Né? Então, o equilíbrio, né? É o equilíbrio, é a razão e a emoção, porque os dois nos falam a alma. E o caminho correto vai ser sempre o caminho do meio, que une os dois. E também é pelo teor do pensamento, né, que a gente pode fazer essa diferenciação. Se é uma ideia benévola, uma orientação que te orienta para um caminho que não fere ninguém, né? Que vai pelo caminho do altruísmo, daquilo que é bom para todos, então, muito possivelmente está vindo de uma entidade, de um espírito de boa intenção, né? Benévolo. Bem, entendendo que esta influência, nós em partes já falamos sobre esse assunto no programa, mas, Mona, esta influência dos espíritos ocorre em nossas vidas com tanta frequência e intensidade. Nós podemos dizer que a culpa por palavras, atitudes, pensamentos equivocados são dos espíritos que nos influenciam? Bem, nós somos um espírito encarnado que temos o nosso livre-arbítrio, então nós pensamos, nós escolhemos, nós decidimos, né? Colocar a culpa das coisas erradas que nos acontecem nos espíritos é irresponsabilidade. Porque se acontece alguma coisa errada conosco, é porque às vezes a gente vibrou mal, então a responsabilidade está dentro de nós. E se nós nos conectamos com algum irmão que pensa da mesma forma, é porque o mal já está instalado ali. Né? Aquela mágoa, aquela tristeza ou aquela raiva, então simplesmente ele fez conectar e a coisa aconteceu errado. Então é irresponsabilidade nossa, nós temos que assumir os nossos atos, né? E tudo que acontece em nossa vida. Mas já que a gente sabe que a gente sofre essa influência, vamos começar então a trabalhar de forma diferente, a nos vigiar, a nossa conduta moral, né, ética e moral, que isso daí não vai abrir brechas para que os irmãos se conectem a nós. Trabalhar as nossas mazelas, a gente sabe que tem vários defeitos, que a gente tem muitos defeitos, né? A gente ainda é egoísta, a gente ainda é vaidoso. Trabalhar isso, né? Começar a trabalhar isso, tenho certeza que essa influência ela vai ser mais benéfica do que maléfica. Nós vamos conseguir ficar mais próximos de irmãos positivos, né, que querem o nosso bem, do que irmãos negativos. Então, a responsabilidade de tudo que acontece em nossa vida é extremamente e restritamente nossa. Né? Nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que fazemos e pelos atos que temos em nossa vida. O John falou anteriormente o livre-arbítrio, né? Sim. Nessa questão me veio aquela frasezinha, uma falazinha, as pessoas brincam com ela, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Fácil seria, né? Se pelos nossos atos, pensamento, falamos uma palavra errada, a culpa não é minha, é de um espírito. Seria muito fácil isso, né? E como a Mona falou, é totalmente equivocado esse pensamento, né? Os atos são nossos, né? O pensamento é nosso, tudo é nosso, mas se nós deixamos brechas para interferência, continuará sendo culpa nossa pela brecha que deixamos. Aí temos que correr atrás para poder reverter tudo isso. Muito bem, você está acompanhando a Rádio Chapecó, o programa Hora Espírita, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Nós queremos pedir licença aos nossos convidados hoje, nossos participantes do programa Hora Espírita. A influência dos espíritos em nossa vida é o tema do programa de hoje. E vamos, juntamente com os nossos ouvintes, ouvir o recado dos nossos apoiadores, a Escala Construtora e Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O
trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111. Conheça o novo Forte Atacadista Chapecó, uma loja que vai te surpreender com tudo o que você precisa para sua casa e seu comércio. Aproveite o fim de semana para fazer suas compras. Contrafilé bovino a vácuo a 17,85 kg. Café Três Corações 500 gramas a 7,59. Cerveja Opa Beer puro malte e lata com 350 ml a 1,89. Beba com moderação. Papel higiênico Neve leve 32, pague 28, folha dupla com 30 metros a 29,90. E tem a Forte do dia. Leite UHT Languiru 1 litro a 2,39. Conheça o novo Forte Atacadista Chapecó, Avenida São Pedro 1986E. São Cristóvão, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó, de Chapecó, Santa Catarina, o programa Hora Espírita. São 8 horas e 52 minutos, 8 graus e 3 décimos a temperatura. O programa Hora Espírita, sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. O tema do programa hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. Conosco, John Alves, Mona Lisa Hack e Sandra Kucherá, com muitas perguntas, manifestações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelo Facebook. Sandra. Nós queremos registrar a participação da nossa ouvinte, do nosso ouvinte, Ronald Constante, de Criciúma. Ficamos muito felizes que a audiência chega até lá, o litoral do estado. E temos algumas perguntas aqui pelo telefone e pelo WhatsApp, mas acho que o John aborda primeiro. Eu tenho uma participação aqui do nosso amigo Francisco, e ele cita a condição dele, que ele é viúvo há 22 anos, e tentou alguns relacionamentos que não deram certo, e ele pergunta se isso poderia ser interferência da falecida esposa. A gente entende que pode ser várias situações, né? E histórias e histórias para nos trazer aí que quantos que buscam se relacionar e de fato não dão certo por vários motivos. O Francisco precisa fazer uma autoanálise se ele está tranquilo, se ele está leve para um relacionamento, se ele está preso ainda às lembranças, à personalidade da esposa dele. Então isso pode ser um fator que esteja interferindo. E em última instância, digamos que fosse a esposa dele ainda presa a esses sentimentos e não permitindo. Sugerimos o quê? Que ele se mantenha em prece, que irradie bons pensamentos, boas energias para ela, direcionadas a ela. De que forma? Nós temos um recurso riquíssimo que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos orienta a como nos relacionar com as pessoas, a como enfrentarmos os desafios da vida. E se é um desafio para ele precisa buscar esses recursos. Como eu disse, em última instância, se é a interferência, que ela precisa de luz para poder trilhar, continuar o caminho dela e ele viver a vida dele aqui. E se eles tiverem uma afinidade verdadeira, uma afinidade embasada em amor, eles vão se reencontrar no plano espiritual, porque somos uma grande família espiritual, onde viemos aqui vivenciar essas experiências, uns auxiliando no crescimento espiritual do outro. E quando não há esse auxílio, quando há interferência, oportunidades virão para poder sanar essas pendências. Muito bem, já estamos na parte conclusiva do programa. Só salientando que o nosso ouvinte também tem a oportunidade de buscar esses conhecimentos junto a uma casa espírita. E será muito bem-vindo.
Como nós podemos diminuir essa influência de espíritos mais inferiores em nossos atos e pensamentos, fazendo um complemento da pergunta anterior feita à Mona, o John? Existe uma frase do Mestre Jesus que ele diz: as boas e as más palavras procedem do nosso coração. O coração no sentido emotivo. Então, a Mona Lisa já ressaltou bastante sobre isso. É o pensamento, são as nossas escolhas, é acessar a nossa consciência, porque diz lá onde que está escrito a lei de Deus, em nossa consciência. Então, nós temos todos os recursos dentro de nós. Nós chegamos até aqui com várias vivências, com várias experiências reencarnatórias já. Então, temos bagagem para isso. Mas precisamos nos acalmar, serenar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, buscar essa introspecção e nos conhecer para que a gente consiga fazer essa autoajuda. A gente, primeiramente, tem que se ajudar, para que depois, né, as coisas vão surgindo. E se a gente não tem, de fato, recursos, eu não consigo, eu não tenho luz, não sei para onde ir. Procure, como dissemos aqui. Há vários movimentos, várias instituições religiosas, não precisa necessariamente ser uma casa espírita, mas vá buscar um auxílio num grupo que trabalha a religiosidade de uma forma, né, esclarecedora, de uma forma libertadora. Precisamos nos libertar, né, de conceitos, de experiências mal vividas e nos proporcionar uma vida melhor, uma vida feliz. A gente veio para ser feliz, Moisés. Então, todos nós podemos, de alguma forma, ter uma felicidade relativa deste mundo. Muito bem. O que fazer? Por exemplo, assim, o nosso ouvinte ali do outro lado do rádio pergunta, deve estar se perguntando, o que fazer se ando triste, me sentindo irritado, mais nervoso, mais do que de costume? O que eu posso fazer? Participar de uma casa espírita? Onde? De que forma fazer isso? Então, nós vamos dar aqui o nome e os horários de atividade de mais algumas casas espíritas, mas conversando com os nossos ouvintes, nós temos algumas manifestações que a gente não vai conseguir responder agora, tanto no Face quanto no WhatsApp, mas nossa, assim que terminado o programa, a gente responde no privado tranquilamente, é que infelizmente o tempo não nos permite, né? Então, para esclarecer as suas dúvidas, inclusive esses ouvintes que nos questionam, existem ainda outras casas espíritas, como a Casa Espírita Amor e Caridade, que fica no bairro Palmital, e tem as suas palestras públicas nas segundas, 19h30. A Sociedade Espírita Leocádio José Correia, no bairro EFAP, que funciona nas quintas-feiras, às 19 horas. A Associação Espírita Nosso Lar, terças às 20h, quarta-feira às 14h, sexta 20h e sábados 19 horas. E temos ainda o Centro Espírita Seara da Caridade, com reuniões públicas nas terças às 20 horas. É próximo do Bezerra, também ali na rua São Pedro. Lembrando que todas as atividades e tratamentos espirituais são gratuitos, né, e abertos à população, né, Sandra? E se quiserem endereço, né, Sandra, podem perguntar no Facebook, que a gente coloca lá o endereço de cada casa ou a casa espírita mais próxima, né? É importante a gente até disponibilizar esse quadro, né? Nós vamos fazer. E ainda aos nossos irmãos que estão em outras cidades, nós temos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles em São Lourenço do Oeste, em Xanxerê a Sociedade Espírita Lar de Jesus, em Xaxim a Sociedade Espírita Chico Xavier. Então, todos os espaços abertos para receber os nossos irmãos. Muito bem. Sandra, estamos concluindo o programa de hoje, mais um programa com esse tema realmente importante, a influência dos espíritos em nossas vidas. Creio ter sido de grande conhecimento para todos nós, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação em mais um programa. Um bom fim de semana e até o próximo. Nós é que agradecemos, desejamos a todos um excelente final de semana, mais uma vez cumprimentamos Chapecó e como mensagem final, né, que nós tenhamos em mente então o nosso modelo, que é Jesus Cristo, né? Quando Paulo nos convida a abandonar os seus vícios e
cultivai as virtudes do Cristo. Que possamos fazer isso. Muito bem. Obrigado, Mona. Um bom fim de semana e até o próximo programa. Obrigada a todos. Parabéns aí a Chapecó, a rádio e a todos um belíssimo final de semana. Meu amigo John Alves. Muito obrigado, querido. Estou muito grato por estar nesse programa de hoje aqui, com a Sandra, com a Mona, com você, Moisés. E deixo só uma fala, né? Possamos nós imprimir, né? Interferir, influenciar positivamente, tanto os que já partiram, quanto os que estão conosco. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, parabéns. Em nome de todos, a nossa querida Chapecó pelos 101 anos, a nossa querida Rádio Chapecó pelos 70 anos, logo depois do programa, uma belíssima transmissão, toda a equipe já está lá na praça, pelo que nós estamos observando, né? E vai ter uma festa grandiosa e queremos também convidar e vamos prestigiar, estaremos lá prestigiando também ao longo do dia, porque é sempre bom celebrar a vida, né? São 70 anos aqui da primeira emissora, a primeira rádio aqui do Grande Oeste de Santa Catarina. No próximo sábado, volta, nesse mesmo horário, retorna o programa A Hora Espírita. A todos um bom final de semana e até o próximo. Tchau. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.